Então, Rui, eu gostaria de saber um pouquinho quais foram as obras que te influenciaram ao longo da tua formação. Bem, pela minha formação artística, não é? Como criança, eu acho que é interessante, eu tenho considerado cada vez mais o meu tempo de formação artística mais longo, não é? Que vem desde a infância. E desde a infância, os livros de aventura, não é? Os livros de aventura de Monteiro Lobato, essa coisa toda, eu percebo que ficou muito no meu imaginário. Não é? Os trabalhos de Hércules, aquelas coisas todas do Monteiro Lobato me marcaram muito. Já quando eu começo a trabalhar com dança, quando eu decido a trabalhar com dança, eu tive uma necessidade de saber, de conhecer um pouco mais do universo da dança, para além do universo prático, corporal. Então, eu morava em São Paulo, eu ia periodicamente, para não dizer todos os dias, à Biblioteca Mário de Andrade, e na Mário de Andrade tinham alguns títulos muito raros assim, como por exemplo, tem um livro escrito por um russo chamado Pierre Mikhailovsky, que é um primeiro tratado sobre a dança no Brasil. Então ele tem todo um tratado de fisiologia que serve como parâmetro para nós compararmos esses aspectos da fisiologia, tal como ela era entendida para a dança clássica naquele momento e como ela é entendida hoje. Passados os anos, eu comecei a me interessar muito fortemente pela minha ancestralidade, não é? Pela ancestralidade como um cidadão brasileiro, artista, negro, e eu comecei a ter acesso a um Brasil diverso, né? E a ter acesso a esse Brasil diverso, eu tive acesso a uma obra do Mário de Andrade, não é? Que chama Danças Dramáticas do Brasil. Uma viagem que ele faz nos anos 20, 30, onde ele viaja pelo Brasil nos mais diversos lugares, nos recônditos desse Brasil, assim, e vai registrando histórias, descrevendo danças que o Brasil não entendia, não conhecia. Não é? Então, ali nós vamos entendendo um Brasil diverso, um Brasil índio, um Brasil negro, um Brasil europeu e um Brasil completamente desconhecido, inclusive dessas referências que deixam o Brasil fragmentado. Não é? Quer dizer, é um livro que fala de um Brasil. E isso foi feito em um período de muita escassez técnica. Não é? Na sequência, e nessa mesma direção, o Hermano Viana fez Música do Brasil, uma coletânea chamada Música do Brasil, e vale a pena ter em qualquer biblioteca, em qualquer casa, não é? Porque é uma sequência de 6 discos, 6 ou 12 discos, se eu não me engano, e que tem ele passa pelo mesmo caminho que Mário de Andrade passou lá na década de 30 e ele revê esses lugares. E é muito interessante porque se agrega à contemporaneidade do trabalho do Hermano ritmos e uma releitura daquelas mesmas danças que continuam invisíveis, continuam nesse Brasil cujas dimensões continentais invisibiliza algumas das coisas que são muito próximas, não é? Que são muito próximas do brasileiro, que não entende ainda o Brasil dessa forma. Não é? Uma outra obra chama Fluxos e Refluxos, foi escrita por Pierre Verger, não é? E fala
da vinda dos negros através do êxodo africano, escravidão, essa coisa toda, como eles se instauram no Brasil, as regiões que eles ocupam no Brasil, os aspectos sociais dogmáticos dessa diáspora que se cria no Brasil e, ao mesmo tempo, o refluxo, quando esses mesmos voltam para a África já libertos e como eles encontram esses caminhos, não é? Então, a própria passagem pelo Atlântico Negro, não é? E a volta por esse Atlântico, quer dizer, a vinda por esse Atlântico e a volta por esse Atlântico Negro, que foi enegrecendo à medida das suas paradas e que criou núcleos diaspóricos, não é? Ele ganha um outro lugar quando essas pessoas voltam, não é? E são chamados de brasileiros. Não é? São mais de lá, são brasileiros. Sim, não, são mais africanos e são chamados de brasileiros. Então, esse também é uma outra visão sobre o Brasil que na minha formação, na minha forma de pensar, digamos assim, a minha cosmogonia que gera a criatividade e espetáculos, isso interfere bastante, não é? E assim, aí internacionalmente as obras de Édouard Glissant, Patrick Chamoisier, que são algumas pessoas que pensaram, que trouxeram, que influenciaram muito o pensamento de creolização do planeta, não é? Quer dizer, a partir desse êxodo, como essa negritude, essa palavra negritude, ela é formada a partir desses contemporâneos de Sartre e que vão escrevendo obras que vão traçando que vão traçando e mostrando um pouco como é tramado esse tecido, não é, contemporâneo sobre essa negritude na América. Uma outra coletânea que eu acho que é pontual e muito importante nós termos, principalmente agora quando a LDB é transformada e torna não obrigatório o ensino da afrodescendência na escola, são os tomos da história da África. Né? Porque a história da África, que havia sido escrito em um período, foi reescrito e ela tem sido distribuída, não é? Para que nós possamos rever esse processo que antes era simplificado entre escravo, escravidão ou colonizado e não colonizado. Essa nova história da África, que é uma coletânea internacional, não é? Feita pela Unesco, não é? Ela revê todos esses pontos e rediscute mesmo o próprio processo de colonização, tanto do continente africano quanto das diásporas africanas espalhadas pelo planeta. Não é? Então, é muito, muito interessante. Enfim, livro é um norte para quem faz o que eu faço, para quem vive, para os interesses. Abriu-se um livro, abriu-se a cabeça.